Queria dizer que venho à tribuna do Senado. Queria fazê-lo na semana passada, mas Vossa Excelência, inclusive, me pediu que adiasse. Mas para comentar e para falar dessa situação delicada que o Parlamento vive no que diz respeito à votação do novo Código Florestal. O Brasil sabe, acompanhou, que esse é um tema estratégico para a vida do Brasil. Senhor presidente, o Brasil é um país responsável por alimentar boa parte do mundo. O Brasil é um país responsável por manter o equilíbrio entre a atividade humana e a conservação da natureza, pela biodiversidade que guarda. O Brasil é um país continental. É um país que tem mais de 12% da água doce do planeta. É um país que tem as áreas agricultáveis e que tem instituições que muito nos orgulham, acabou de fazer 39 anos, como a Embrapa, que hoje faz frente às grandes potências agrícolas do mundo, como os Estados Unidos, que não consegue praticamente mais aumentar a sua produtividade e também não consegue expandir suas áreas de produção e criação. O Brasil tanto ainda tem áreas que podem ser ocupadas, como também é uma referência no aumento da produtividade na criação e na produção. E é exatamente esse país que nos deu uma lição fantástica de que é possível reduzir o desmatamento, como temos feito ao longo dessa última década especificamente. No governo do presidente Lula, até aquele momento, o Brasil contava sempre o aumento da destruição. Muitas políticas foram feitas, o próprio presidente Fernando Henrique estabeleceu alguns pontos importantes, com o aumento da área de reserva legal, por exemplo. A sociedade brasileira se mobilizou e o Brasil, com a chegada do presidente Lula no governo, inclusive tendo à frente do Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina Silva, o Brasil começou a experimentar uma agenda nova, uma agenda que ainda não nos orgulha, mas uma agenda que já nos traz esperança, que é a agenda de ver o desmatamento diminuindo. O Brasil, nos últimos 30 anos, sempre contou o quanto de floresta destruiu. Aliás, nós estamos nessa tarefa que não nos orgulha há 511 anos. Já foram destruídos mais de 300 milhões de hectares de floresta. Mas nos últimos 10 anos, o Brasil começou a contabilizar a diminuição da destruição florestal. É um feito. E o bom é que essa diminuição ela vem acompanhada do aumento da produção agrícola, do crescimento da agropecuária e o aumento da produtividade. No meio dessa constatação, nós tivemos o debate do Código Florestal. Um debate difícil, envolve muitos interesses, envolve paixões, mas envolve essencialmente a responsabilidade que todos nós devemos carregar sempre com o Brasil, com quem trabalha, produz, cria, planta. Mas também com o presente e com o futuro, que é de conciliar a atividade humana com a conservação dos nossos recursos naturais. Está aqui, presidindo essa sessão, hoje senador Moca, ex-deputado federal. Acompanha esse debate há muito tempo. E foi um dos que se somou a um esforço dessa casa, do Senado, de dar um tratamento adequado, pensando sempre no Brasil, para essa matéria tão complexa. O senador Luiz Henrique, um dos relatores. Eu, outro. Senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Senadores como a senadora Ana Amélia, que desde o primeiro momento, a Cir Gugax, presidente também da Comissão de Agricultura, Eduardo Braga, senador Eunício, presidente da CCJ, nos somamos no movimento suprapartidário. Chega agora o senador Luiz Nunes, outro também que se envolveu nesse tema desde o começo. Foram muitos.
procurando pensar o Brasil numa mediação permanente, diária, com quem trabalha, produz, com quem representa aqui a bancada dos que têm um compromisso maior com o setor produtivo nesse país, dialogando com as ONGs, com as entidades não governamentais, com o movimento ambiental brasileiro, com a comunidade técnica científica, com as instituições como ministérios públicos, estaduais e federal, e principalmente fazendo um diálogo permanente com o ministro da Agricultura e com a ministra do Meio Ambiente. Daí o Senado fez um texto, senhor presidente, que nos orgulha a todos. O texto mereceu 57 votos. E ele só mereceu 57 votos, não conheci nesse período que eu estou aqui nada complexo, cheio de interesses no meio, que já chegou aqui como um grave problema vindo da Câmara, num conflito do governo com o resultado da votação na Câmara, que pudesse ter sido transformado numa solução como nós fizemos, fruto de um equilíbrio na hora de se mediar. O senador Luiz Henrique foi incansável nessa missão. Eu também procurei aprender, cumprir com minha parte, trazendo a minha história de vida no Acre, a história do nosso governo, os ensinamentos de Chico Mendes. Mas o certo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem na TV Senado, é que, passado esse período, o texto, como o regimento estabelece, voltou para a Câmara. E ele foi, na minha opinião, desfigurado. Não foram poucas as alterações. Mas aqui nós tínhamos estabelecido os princípios para a lei, para nortear o gestor público, para orientar a decisão da própria Justiça sobre seus fundamentos. A manutenção de critérios para proteger nossas nascentes, nossos rios. A restrição para novos desmatamentos bem colocadas, com segurança jurídica. O estabelecimento de áreas urbanas, com critérios para a faixa de passagem das águas nas cheias, para pararmos de contar os mortos. Ficaram mantidos os percentuais de reserva legal para os biomas brasileiros, para nos dar a segurança de que o Brasil segue em frente com sua agenda ambiental. As reservas legais poderão ter seus percentuais elevados quando isso for necessário pelo governo federal. Os estados passam a ter a obrigação de fazer o zoneamento ecológico e econômico. A proposta não facilitava os oportunistas que, fora da lei, desmatarem ou desmataram a partir de 22 de julho de 2008. As áreas urbanas, nas novas expansões, pensando a qualidade de vida, onde vive 84% dos brasileiros com 20 metros de área verde. Foram muitas. As guzeiras, tendo a obrigatoriedade de plantar as suas florestas. A sociedade podia controlar na proposta do Senado e conhecer as nossas reservas naturais e também as áreas de preservação permanente com a exposição na internet. A proposta formaliza o Sistema Nacional de Controle, Transporte e Armazenamento de Madeira, como chamava o senador Luiz Henrique, o nosso Renavan. O Brasil criaria controle de queimadas para controlar os incêndios florestais. O governo ficava autorizado a criar um programa de apoio financeiro. Quer dizer, recuperar a floresta passava a ser um bom negócio também para os produtores. E o aumento do poder dos órgãos ambientais de controle, para que não se possa aí tirar o controle e a fiscalização até alcançarmos nossos objetivos. Um tratamento absolutamente diferenciado para o pequeno produtor, para o seringueiro, para o ribeirinho, para o agricultor familiar. Nos próximos 20 anos, o Brasil teria o maior esforço no mundo de recuperação de florestas. Isso é uma coisa extraordinária. E também nós teríamos aí um programa que, em vez de contarmos a destruição, contaríamos a recuperação de floresta. Então, senhor presidente, o tempo se esgotou, mas eu queria dizer que é lamentável, sob todos os aspectos, esse conflito que se estabeleceu com o resultado da votação na Câmara. Agora estamos todos dependendo de uma posição da Presidente da República. E eu penso que é hora do entendimento entre todos aqueles que, com serenidade, querem mais produção, mas mais produção sustentável no Brasil. Que querem mais proteção,
mas uma proteção que não trate o agricultor, o produtor, como alguém fora da lei. Ao contrário, que aproxime a produção da proteção e da conservação florestal. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Eu estou confiante que a presidente Dilma não vai acatar esse retrocesso, seria muito ruim para o país, e que ela tem no Senado Federal, a casa que se dedicou a fazer um texto suprapartidário, a fazer um texto do equilíbrio, ouvindo, inclusive, em todas as etapas, representantes da frente parlamentarista ligada ao setor produtivo. Fizemos isso. Construímos aquilo que é a essência do parlamento, que é um acordo, um entendimento. Esse acordo, lamentavelmente, na minha compreensão, não foi cumprido. Agora, eu espero que a presidente Dilma, que tem sido firme desde o primeiro momento, quando a primeira versão da Câmara foi votada, eu tenho confiança, ela vai estar sim a favor daquilo que a opinião pública, que a sociedade quer. Ela quer produção com conservação. Quer que nossas florestas sejam protegidas, quer que nossas águas sejam protegidas para que possamos ter mais criação e mais produção. Estou confiante de que a ministra Isabela, que foi fundamental nesse processo, vai saber encontrar com a presidente Dilma o caminho adequado para que não tenha retrocesso na legislação ambiental do Brasil, que o Brasil possa ter, a partir da votação do Código Florestal, a floresta como um ativo econômico tão importante quanto o agronegócio. Para concluir, senhor presidente, a floresta precisa ser um ativo econômico. Nós estamos à véspera da Rio+20. Não tem sentido o Brasil recepcionar 130 lideranças mundiais com uma proposta de legislação florestal atrasada. Então, certamente a presidente Dilma vetará. Essa expectativa, tenho certeza, de nós todos. Mas ela terá condição, inspirada no texto votado no Senado, de apresentar uma proposta que possa suprir as lacunas e dar a segurança jurídica que os produtores precisam e, ao mesmo tempo, que a sociedade quer de proteção do nosso meio ambiente. Concluo, senhor presidente, dizendo que aqueles que radicalizaram na posição da Câmara, dizendo que estavam trabalhando a favor dos produtores, não estavam. A insegurança jurídica está posta no texto votado na Câmara. Ele é péssimo para o meio ambiente, mas é muito ruim também para os produtores, porque ele vai parar nos tribunais, nas delegacias. E nós não queremos isso. Nós queremos paz no campo, mas queremos essencialmente o Brasil como uma referência de um país que cuida da sua água, do seu meio ambiente, e é um país que aproxima a produção da proteção e conservação da floresta. É óbvio que nesse momento me associo a todos os brasileiros. Não tem outra alternativa a não ser a presidente Dilma estabelecer um veto àquelas partes do Código Florestal que significam um atraso. E, inspirada no Senado, quem sabe construir, através dos instrumentos que o Executivo tem, as medidas necessárias para que a legislação ambiental do Brasil seja boa para o Brasil, para os brasileiros, para agora e para o futuro, e especialmente boa também para quem quer produzir em paz no campo.